PL se prepara como, Isabel Mega, para tentar salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro? Independente do cenário, o PL vai tentar fazer alguma coisa. Tá olhando para um livrinho ali que os parlamentares guardam debaixo do braço, aquele livrinho quase que de cabeceira, Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Estão de olho nisso, Uribe, porque existem interpretações e a gente sabe o quanto o regimento tem contestações conforme a conveniência. Qual que é a explicação técnica que eles estão tentando já desenhar uma linha para apresentar nessa defesa diante desse processo na mesa diretora da Câmara dos Deputados? O que eles alegam é que há uma contagem verificada de sessões na Câmara dos Deputados para que um deputado perca o mandato por falta, que leva em consideração, teoricamente, na avaliação do PL, deveria levar em consideração somente aquelas sessões ordinárias. Acontece que a gente quase não teve sessão ordinária na Câmara dos Deputados. As sessões estão sempre sendo convocadas de maneira extraordinária. Olha a diferença, olha o pulo do gato regimental, porque eles podem alegar isso e aí eles vão esticando essa contagem para além dos meses, vai esbarrar lá no segundo semestre, e aí isso poderia, caso aceito, livrar o Eduardo Bolsonaro bastante tempo diante de uma estratégia que é puramente regimental. Então, estão trabalhando nisso. O Eduardo Bolsonaro, claro, tem toda uma relevância, não é abandonado de forma alguma pela sua bancada do PL. A gente viu diferentes estratégias que foram sendo colocadas. Teve aquela história dele ser líder da minoria e a gente vê o quanto a mesa diretora da Câmara dos Deputados também vai tentando se adequar. Por exemplo, um ato da mesa bem recente foi aquele ato que trouxe a impossibilidade dos parlamentares votarem pelo Infoleg, que é o sistema virtual da Câmara dos Deputados. Então, em sessões muito relevantes, de temas muito relevantes que a gente teve, Eduardo Bolsonaro não conseguiu computar o voto dele. Ali contou falta, mas aí isso vai esbarrar nessa interpretação divergente que pode haver sobre o regimento interno da Câmara dos Deputados. Se eles vão contar essa falta de 1/3 às sessões, quando isso acontece, a tolerância cessa, não tem mais como, é perda de mandato. Um exemplo disso foi Chiquinho Brazão, perdeu o mandato assim. E aí, a partir daí, entender, mas a gente está contando sessões extraordinárias ou sessões ordinárias. No paralelo que se faz com o caso do Glauber, por exemplo, a gente viu muita queixa dos membros do PSOL de dizerem o seguinte: olha, o Glauber está aí correndo, antes de tudo se resolver, o Glauber está aí correndo o risco de perder os direitos políticos dele. Enquanto, do outro lado, a história com Eduardo Bolsonaro, que é um processo completamente diferente, não tem a questão do Conselho de Ética, como houve no caso do Glauber, a questão do Eduardo Bolsonaro poderia ser resolvida por perda de faltas e aí, com isso, não tem nenhum impacto nos direitos políticos dele. Então, tem isso também. Tem estratégia para você preservar o máximo possível, sobretudo depois que a própria casa deu apoio para que o mesmo acontecesse com o parlamentar do PSOL, que é um dos partidos vistos como mais isolados, sem apoio da Câmara dos Deputados, e que eles também tiveram que fazer uma certa costura com os membros do Centrão para chegarem a esse resultado de só suspender o Glauber, evitando a cassação do mandato dele, e a maior preocupação era justamente com os direitos políticos. Então, são alguns paralelos, situações diferentes, mas que encontram similaridades entre si.